Olá, meus amigos, minhas amigas. Um excelente dia a todos. Hoje temos aqui uma edição especial do nosso podcast, aqui em conjunto, a Bcrypto com o CVM do World Invest Week. Meu nome é Bernardo Sururu, eu sou o CEO da Bcrypto. E aqui vamos conversar hoje, começar primeiro aqui com o Portinho. Olá, Portinho, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, pessoal. Aqui sou o Paulo Portinho, falando com vocês aqui. Eu estou aqui em nome da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né, como gerente da área de educação e inclusão financeira. Quero aproveitar para fazer o meu disclaimer, assim, que a gente aqui da CVM tem que fazer. Aqui eu coloco as minhas opiniões, né, e não são necessariamente as opiniões da autarquia. Pessoal, a gente vai conversar hoje sobre o universo cripto, né? Mas o mais básico de todos. Eu vou atuar aqui não como regulador ou como especialista de nada, os especialistas são nossos amigos aqui. Eu vou atuar como aquele cara que quer aprender bastante sobre a história de cripto. Esse nosso primeiro podcast quer resgatar os primórdios da criptomoeda. E eu não combinei nada com ninguém, não combinei nada com o Kurt, que a gente nem sabe o nome dele, esse é Kurt Courtney. Esse é o nome. Esse é o primeiro mistério da criptoeconomia. Será esclarecido em breve. E eu não quis dizer para ele quais as perguntas que eu ia fazer para deixar ele meio embarrassed aqui. Não, a minha dúvida é a seguinte, eu estudei um pouquinho sobre de onde veio, sei que o Bitcoin provavelmente foi a primeira coisa relevante que aconteceu em termos de criptoeconomia, né? Mas a minha dúvida é a seguinte, tinha alguma coisa antes, existia algum tipo de estudo feito em alguma agência americana, em alguma autarquia, para criar esse mundo de criptomoeda? Criptoeconomia, que é coisa pra caramba, é tokenização de recebível, é criptomoeda, é NFT, uma coisa tão rica, né? Espetacular, esses contratos digitais e tudo. Isso foi por acaso, quer dizer, o tal do Satoshi é tão genial assim que ele conseguiu criar algo que se basta em si mesmo, né? Que é o universo do Bitcoin, blockchain, etc., e isso se transformou pelo menos um benchmark inicial para o resto todo, ou existia alguma outra pessoa, alguma outra autarquia, algum outro governo tentando criar isso antes? Foi por acaso mesmo ou já existia alguma coisa? Antes de começar, por favor, né, se apresente a todos nós, né, traga aqui uma apresentação. Esse é o que a gente não sabe importante. O nome. Boa tarde a todos, muito obrigado pela honra do convite, né, grandes amigos. E é sempre bom bater papo sobre assuntos exóticos. Então, antes de mais nada, um dos mistérios, meu nome é francês, então a pronúncia correta é Cournet, como vinho Chardonnay. Mas eu sou baiano, então a pronúncia mais comum é Courtinei, como a gente fala lá em casa, né, meinha, painho e companhia. Eu sou cientista-chefe da Avanade, que é um subsidiário do Grupo Accenture, e diretor de negócios e estratégia de negócios digitais, né? Então, a função é criar negócios digitais. Entre várias coisas, além de ser economista e apaixonado pela história do pensamento econômico, eu sou filósofo de tecnologia. Então, eu fui atrás da história porque eu sou criptógrafo desde os 14 anos. Lá se vão quase 40 anos nisso. E, ao contrário do que se pensa, o Bitcoin não foi o primeiro, hoje é o mais importante, mas tudo isso começou na Torá. Existe uma palavra hebraica chamada Atbesh, que significa criptografia. E as primeiras criptomoedas... Peraí. Estava na Bíblia? A criptografia é bíblica, inclusive a escrita hebraica... vem de muito antiga. A escrita hebraica é uma escrita criptográfica. Se você pegar as letras do alfabeto hebraico, elas são todas feitas em cima do heptagrama, do hexagrama, e as letras simbolizam, ou podem ser quase todas enquadradas na estrela de Davi. E são letras e números ao mesmo tempo. Então, o judeu aprende a ler e fazer conta instantaneamente. Mas, voltando a um passado mais recente, a gente tem uma série de coisas relacionadas ao professor doutor David Chaum, e em 1977 ele escreveu um paper emblemático dizendo assim, como fazer sistemas computacionais mutuamente suspeitos transacionarem de modo confiante. Esse era um paper. Isso que depois virou... 1977. Isso depois virou a tese dele de doutorado, e eu recomendo todos lerem, a tese de 82. O mesmo David Chaum, pouca gente sabe, em 1989, criou uma plataforma chamada DigiCash. E muito menos gente sabe ainda que esse troço quase foi incorporado no Windows 95. Em 92, ou entre 84 e 95, existiram alguns movimentos punks, ou tecnopunks, que deram origem à filosofia das criptomoedas. Um movimento meio beatnik era o dos cyberpunks. Então, teve uma profusão de literatura de ficção científica entre 1970 e 1990, livros como John Mnemonic,
e outros livros que tinham muito a ver com a cultura da digitalização absoluta. Pouca gente vai lembrar, mas tinha um filme da Disney chamado Tron, naquela época. Então, se sonhava com o mundo digital. Esse era um cyber. Tron é da moto? Do arcade. E, na mesma época, apareceu uma outra tribo chamada Cypherpunks, que eram os criptógrafos, a tribo da qual eu fazia parte. E agora, como o crime já prescreveu, eu posso falar que eu sou réu confesso. Nos anos 80, eu era menino pequeno na Bahia e ligação interurbana custava muito caro. Então, eu, Steve Jobs e o Steve Wozniak, a gente usava um software chamado Blue Beep, que as centrais telefônicas eram todas analógicas, você tocava uma musiquinha lá e ela fazia ligação interurbana como se fosse ligação local. Eu tinha 15 anos, então não podia ser preso, e já prescreveu, posso confessar isso em público. Mas essa mesma tribo... No orelhão. Do orelhão. No orelhão. E essa mesma tribo se especializou em construir sistemas ou para quebrar a criptografia ou para fazer criptografia. Pessoal, orelhão era um negócio que a gente usava no passado. Se for explicar orelhão, você ficha, botava uma moeda. Era uma coisa literalmente que ficava Você fixa. tinha que ir na no banca, poste. comprar uma ficha para inserir num telefone gigante. E as Que por pessoas isso ficavam na chamava fila orelhão. ouvindo o que você está falando. Era a primeira prova de privacidade zero, né? Exatamente. Transparente. E aí esse movimento tinha filmes heróicos, tipo Jogos de Guerra, que ensinavam os hackers que quebravam o sistema a fazer isso. Então o David Chaum fez isso em 89. No começo dos anos 90, a gente teve o começo da internet lá fora. E o Nick Szabo, ele também criou um princípio em 93, 94, dos contratos eletrônicos. Então essa coisa veio 93, 94. 93, 94. Porque contrato eletrônico é bem o cerne mesmo do que a gente está discutindo, né? Pelo menos na CVM, né? Exato. E isso veio andando com mais ou menos uns 80 pesquisadores e várias tentativas diferentes, até que em 2009, numa discussão que durou 5 anos num fórum de e-mail, o amado e sabe Deus quem, Satoshi Nakamoto, publicou uma ideia, um paper e um código. Um código foi um pouco depois. E esse código também, na época, ninguém prestou atenção. Vamos lá testar, fazer funcionar e tal. E 2 anos depois, isso sim virou o que a gente conheceu como criptoeconomia. Porque, ao contrário do que se pensa, a moeda em si não servia para nada. E aí se criou uma exchange no Japão, chamada MTGOX, onde você trocava dólar por essa criptomoeda. E se criou um marketplace, onde você comprava e vendia coisas. Então você tinha um marketplace, você podia comercializar coisas, a moeda e a MTGOX. Depois desse marketplace foi criado um segundo, que eu não vou falar aqui, que todo mundo conhece, que é a história do Silk Road, mas entre uma coisa e outra, nós criamos o paradoxo da transação. Tanto que no dia 22 de maio é comemorado o dia da pizza. Se comprou uma pizza por foi a primeira 10 mil bitcoins. Foi a primeira grande transação comercial colocada. Né? E até hoje o pessoal lembra do dia da pizza porque se tornou a pizza mais cara da história. Então, a gente sempre costuma dizer que coisas transformadoras em tecnologia, elas são literalmente o cume do Everest. Né? Você chegou lá em cima e você fala, só tem a pontinha. Não, tem toda uma história entre criptógrafos, movimentos filosóficos, muita literatura com várias partes móveis e muitas pessoas que foram evoluindo essas partes. Inclusive, as empresas que os cypherpunks mais detestam, que são as empresas de segurança governamentais. Partes do Bitcoin têm códigos de criptografia que vieram da NSA, a National Security Agency, americana, ou seja, código feito para vigiar todo mundo. E, basicamente, esse é só um pedacinho da história, mas é bem interessante. Tem um ponto aqui que eu sempre falo, a primeira vez que eu observei a tecnologia, eu já acompanho a tecnologia faz tempo, mas entrei realmente no mercado de cabeça em 2018, decidi fazer essa grande mudança. Mas um grande ponto que eu comecei a acompanhar a tecnologia do Bitcoin, né, o blockchain, vamos colocar assim, né, que é que hoje a gente vai explorar hoje, trazendo aqui muita história, e os motivos dela, foi porque eu tinha uma fascinação, eu como formado em tecnologia, não criptólogo, né, mas formado em tecnologia, apaixonado por tecnologia, eu sempre vi um banco de dados como uma grande revolução em todos. Eu também achava. Naquele momento, eu olhei e falei assim, eu acho que acabou todos os outros bancos de dados que existem. Agora a gente encontrou um banco de dados que é imenso, nós não temos mais nenhum tipo de problema, agora ele pode substituir os relacionais existentes. Pelo menos ali foi o então, isso aí, por exemplo, é um salto que eu não consegui dar ainda, porque eu não sou da área de engenharia, sou engenheiro. Eu fiz um monte de programação em Axis, que é uma linguagem trivial, muito fácil de usar. Cheguei a fazer mesmo, do começo, do comercial até a emissão de nota fiscal de uma empresa.
entendeu? Gostava, achava, entendia isso. Agora, eu não consegui, isso que você falou é bem interessante, eu não consegui. Quer dizer que existe alguma relação dessa tecnologia com o banco de dados? Kearney, isso é um bom ponto. Como é que funciona hoje a tecnologia por trás do Bitcoin, né? Como foi o primeiro, né? Como é que ele funciona isso e como ele foi construído nesse processo todo? Esse é um dos outros motivos que me leva a ter o apelido de ogro do ecossistema. Eu devo ser o cara mais chato que eu conheço em relação a isso, porque eu sempre falo, não existe ainda uma tecnologia chamada blockchain. Blockchain é uma das partes, num composto de coisas, que tem 78 partes móveis, né? E tem um professor chamado Paulo Tasca, ele fez um paper bastante interessante chamado The Tree of Blockchain. E ele explica cada uma dessas 78 partes. Uma delas, por um acaso, é uma patente de um cientista da IBM chamado Horst Feistel, de 70 e alguma coisa, 73, 71, onde ele explica que the chain of blocks, double linked and encrypted, can be a traceable log. Ou seja, é uma fita de log. Sim. É uma coisa que serve para você guardar tudo o que aconteceu de registro de uma maneira indelével. Esse é o blockchain. Ao redor disso, se você pegar um servidor de Bitcoin, ele usa uma tecnologia de banco de dados relacional igual a do Google. Então, repete isso aí. Como é que é? Quem que usa essa tecnologia? Qual bloco? O Chain of Blocks, que também está nos e-mails depois da construção do blockchain, tem uma outra coisa. Mas ele depois. É um desses 78 que você falou. É um desses 78. O blockchain, se a gente pegar uma metáfora de mercado financeiro, se a gente pegar os tickets que saíam na bolsa em 1930, que saiu aquela maquininha que cuspia uma notinha, que tinha todas as transações. Acho que até 70, viu? Eu não lembro dessa época, mas anyway, aquele ticket é um blockchain, é uma trilha infinita de tudo que aconteceu, de todas as transações que ficaram indelevelmente registradas na rede Bitcoin. Tem uma confusão muito engraçada, que a gente tem um ativo que chama Bitcoin, Sim, software que chama Bitcoin, que está escrito lá no GitHub, e uma rede que chama Bitcoin. E a gente fala das três coisas intercambiando uma com a outra e isso dá uma confusão danada. Mas falando da rede funcionando, é como se o software do Bitcoin fosse um corpo inerte e a rede do Bitcoin fosse o corpo com alma. Você vai lá que nem um Frankenstein, liga, aparece uma alma lá dentro e ele começa a funcionar. Com o mesmo código do Bitcoin, apareceram 800 moedas diferentes. Então, várias se baseiam nesse tem umas que não são, né? Até é bom que a gente vai falar de vários tipos de moeda aqui. A gente vai falar de gerações. Aquela outra Ethereum, né? Ethereum, a mais famosa. Não é base blockchain. Não, ela tem partes que foram herdadas inicialmente do Bitcoin. Já evoluiu bastante. Depois eu vou explicar a diferença de filosofias entre o Bitcoin e a fundação Ethereum. A Ethereum, o software, a plataforma, tem uma fundação por trás. Foi feito um crowdfunding para essa plataforma em 2014, 2013, eu não lembro mais. E eles têm uma comunidade de desenvolvedores que já deve chegar a seus 10 milhões de voluntários no mundo. Então, ela é um ser vivo que tem muita gente trabalhando para que ela exista. O Bitcoin nasceu, o Satoshi desapareceu e ele é um ser vivo. Então, qualquer modificação na rede Bitcoin, ela segue muito teoria de jogos e mecanismos de incentivo. Então, não são modificações muito simples. Toda vez que você tem que fazer uma modificação muito grande no Bitcoin, tem quase que uma guerra civil no funcionamento da rede. Eu vi que teve uma época que eles iam dividir o Bitcoin, etc. Teve eles já dividiram várias vezes, mas teve uma época que ficou conhecida como Acordo de Nova York. E por um acaso eu estava em Nova York nessa época. Cheio de marcos históricos. Cheio de marcos históricos. A gente está falando... Eu falei, eu sou historiador. Acordo de Nova York. E eles queriam aumentar o tamanho do bloco, que é uma coisa técnica, mas que ia dar mais dinheiro para os validadores, ou os mineradores. Sim. E aí os puristas falaram que nem ferrando, e os mineradores queriam aumentar, e nasceu ali um troço chamado Bitcoin Cash, que era uma dissidência tipo Igreja Católica e Igreja Anglicana, e o Bitcoin Cash nasceu com blocos maiores, e o Bitcoin tradicional continuou seguindo a vida dele. E ele tá, mas, assim, aproveitando, pessoal, isso aqui é realmente uma enciclopédia. Né? Pede umas 4 horas. É verdade, é verdade. Esse é o primeiro podcast que nós vamos fazer por 5 horas de duração. Esse primeiro a gente vai tentar tratar das coisas mais simples. É difícil. Depois a gente fala um pouco do funcionamento. Mas a minha questão é assim, tudo isso está envolvido criptografia? Sim. A base do funcionamento de qualquer rede, e vamos usar blockchain porque é o nome que está, digamos assim, imortalizado, ela tem 4 componentes muito profundos e, apesar de ter várias partes, são sempre os mesmos 4 componentes. Criptografia, em várias formas, né, e tem vários desmembramentos disso. Teoria dos jogos, né, para quem não lembra do filme do John Nash,
nós estamos falando de incentivos. Então, o Bitcoin ele é uma tecnologia falha. Ele só não é explorado nessas falhas porque existe uma série de interesses. Interesse para que não se corrompa a rede, porque tem muito dinheiro envolvido, e interesse para que a rede se mantenha coesa. Tá? Além dessas duas coisas, você tem a ciência da computação, onde a gente fala de banco de dados distribuídos, como que eu construo uma rede que faz broadcast do que ela quer fazer, como que eu faço uma rede onde qualquer um pode entrar, mas ao mesmo tempo esse qualquer um é validado. E, além de tudo, uma coisa chamada ciência de redes. Existe um estudo de comportamento dentro da ciência da computação que entende de funcionamento e propagação de informação e resiliência de redes. Isso foi criado pelo professor Paul Baran, num outro instituto militar americano, o Rand Institute, lá em 68. Então, toda vez que vocês verem aquele desenho de rede centralizada, descentralizada e distribuída, isso foi inventado em 68 pelo Paul Baran e é o desenho que deu origem à ARPANET. O que pouca gente sabe é que esse ARPANET. ARPANET, a tataravó da internet. Eu já ouvi falar disso. O que pouca gente sabe é que esse desenho do Paul Baran era roubado de uma rede russa que funcionava em 1952. Então, os russos... Mas não tinha propriedade privada na época, então é roubado. O cara botou lá e ficou lá. Então, tem muitas histórias de arqueologia tecnológica que a gente vê. Mas redes, incentivos, ciência da computação e criptografia, esses 4 grandes blocos juntam a tecnologia que dá um blockchain. Aqui, pô, tinha uma coisa que eu sempre puxo, acho que trazendo aqui, eu acho que a gente abordou bem aqui a história, né? Né? Abordou bem a história, a dissidência, né? A questão do... Depois a gente explicar, puxar um pouco mais para hard fork, né? Enfim, para todos os tipos de atualização. Quando a gente está falando de criptografia aqui, normalmente criptografia, a gente tem popularmente falando, a gente tem uma conotação muitas vezes negativa. Né? As pessoas pensam, criptografia, né? Então, tá escondendo alguma coisa. Alguma coisa. Coisa de espião. Coisa de espião, né? Assim, tá usando criptografia por quê? Por que você quer esconder? Isso, por anos, né? Foi um grande fantasma dentro da criptoeconomia, né? Para que existe a criptografia aqui? É realmente para esconder algo? Vamos voltar à Bíblia. Ao Torá. Desde a época do Torá já se usava a criptografia por motivos militares. Mas tem tem 2 motivos pelo qual a criptografia é associada a coisas ruins. É a questão da Segunda Guerra. Né? Então, todo criptógrafo tem uma Bíblia chamada The Code Breakers, do professor Dr. Dave Kahn. É um livro de 68, que até hoje todo mundo lê, deve estar na 19ª, milionésima edição, e ele conta essa história. E pouca gente sabia disso até aparecer o livro do Alan Turing, né, do Enigma, de como você quebrava aquela criptografia e tudo mais. Mas tem alguns episódios mais pesados. Novamente, nos anos 80, quando apareceram os cypherpunks, um ativista de Berkeley, se eu não me engano, ou Caltech, eu nunca lembro, chamado Phil Zimmer, ele inventou um software chamado Pretty Good Privacy. Porque naquela época era a época. O famoso PGP. Exatamente. Porque naquela época era a época que todo americano libertário ou que queria fazer desobediência civil odiava o governo e odiava o FBI, achava que estava sendo vigiado e queria fazer alguma coisa para não ser vigiado. Naquela época, software de criptografia era considerado arma atômica nos Estados Unidos. Eu lembro que no começo da internet a gente queria importar alguns certificados de criptografia para fazer comércio eletrônico e banking e não podia. Você não podia exportar. Foi daí que vem essa conotação de ser uma coisa negativa, de querer esconder algo. Foi daí. Porque criptografia, até esse finalzinho dos anos 80, era uma tecnologia militar. Tem muita coisa que a gente usa hoje que veio de origem militar e de uso militar. O GPS é uma rede originariamente militar. Já vi que você sabe realmente, domina profundamente o assunto. Explica para a gente aí, você falou de importar certificados de criptografia. Essencialmente, o que é feito num processo desse? Sem lembrando história. que a gente... Não, com história, é sempre ótimo. Mas sem complicar muito, que a gente não é do ramo. Ultra simplificando, é assim, se eu precisar provar que eu sou eu mesmo, eu tenho 4 grandes fontes de provas quase indeléveis, e se eu juntar as 4 é muito difícil falsificar. Minha digital, minha íris, minha voz e o meu DNA. Com níveis diferentes de trabalho de eu provar que eu sou mesmo. Vamos pegar a digital, né, que é fácil, botou ali, a gente quase usa quase tudo no dia a dia. Ok, e uma empresa? Qual é o DNA da empresa? Então, se criou
uma impressão digital física em software chamado certificado digital criptográfico. Como funcionava isso? Você tinha técnicas X de criptografia e essas técnicas eram os segredos militares americanos. Por quê? Você usava isso para mandar correspondência militar. Então, você, quando comprava o certificado, você não sabia a tecnologia? Não, na verdade, você não podia comprar o certificado. Ah, tá. Você tentou comprar. Mas se você comprar, você domina a tecnologia? Sim, você domina. Né? Porque essa tecnologia de certificados digitais era usada para fazer comunicação entre as embaixadas americanas e entre as bases militares americanas. E o quebrar a criptografia significa o cara poder fraudar esse sistema de confiança. Exatamente. Aí a gente vai se remeter ao filme do Enigma, que você descobre como é feita a criptografia e toda a questão bem básica de criptografia, você tem alguma coisa que você quer esconder ou embaralhar e um método de embaralhamento. Sim. Então, o que acontece? Uma coisa muito simples. É parecido com o que aconteceu no filme, né? Exatamente. Quando você descobre o método de desembaralhamento, você quebra qualquer criptografia. O que aconteceu da época do filme para cá é que a matemática de criptografia avançou absurdamente e as proporções entre encriptar e desencriptar também aumentaram absurdamente. Então, hoje, a gente sempre fala em poder computacional. Todos os computadores juntos do mundo... Comparando a máquina do Enigma com o que a gente tem hoje, ela é trivial? Trivial. Estamos falando de mais de 4 trilhões de vezes mais poderosas. Nossa. Isso quando a gente une com a rede inteira do Bitcoin, a gente está falando até de um poder computacional até maior, né? Não, é outra questão também confusa. A rede do Bitcoin tem a ver com o mecanismo de consenso computacional que tem a ver com a teoria dos jogos. Como é que você valida uma transação no Bitcoin? Se aposta na Mega Sena cada dia maior. Quando o Bitcoin foi lançado, você tinha uma Mega Sena de 60 números. Simples assim, tinha pouca gente e tal. Hoje, para validar uma transação no Bitcoin, você aposta numa Mega Sena de 1 quatrilhão de números. Você tem que achar um número em 1 quatrilhão que tenha aquela combinação matemática que você precisa achar. Por isso que a gente põe tantos computadores, um contra o outro, para achar esse número. Isso nós estamos falando aqui dos mineradores e validadores. Dos mineradores e validadores. Então, isso aí, cara, eu sei que eles estão lutando um contra o outro para validar o código, né? Validar. Então, você me falou que é muito difícil achar essa quebra da criptografia. Então, na verdade, a rede do Bitcoin ela está quebrando essas criptografias? Não, também é outra confusão. O que tem mais poder criptográfico no Bitcoin é a sua prova de identidade na rede, as chaves. Então, existem vários mecanismos para a gente gerar esses numerozinhos complicados que a gente chama de chaves criptográficas. Existem duas, a chave privada e a chave pública. A chave privada ela é maior e o mecanismo de gerar essa chave é muito complicado. Isto é que seria quebrar a criptografia da rede, que é achar um algoritmo que fizesse essas chaves de uma maneira mais fácil. Assim, eu poderia pegar um endereço que tem 100 mil bitcoins e roubar os bitcoins dele. Que eu teria como achar a chave privada daquele endereço. O mecanismo de consenso, ele tem uma outra coisa, que é um mecanismo para você achar um número randômico. Este número randômico também usa criptografia, mas não para embaralhar coisas, mas para eu gerar aleatoriamente um número com a característica X. Qual é essa característica? Ele tem 256 caracteres, no caso do Bitcoin, e vários zeros à esquerda. Parece trivial, mas a matemática para você gerar um número de 256 caracteres realmente aleatório, com X zeros à direita, é absurda. E essa fórmula é o que está gravada no chip de todas as maquininhas de validar. E o que elas ficam fazendo? Elas ficam rodando o mesmo software até achar aquele número. O que eu achei muito legal do Bitcoin a primeira vez que eu ouvi foi que para você fraudar uma rede dessa, não basta a questão criptográfica ou músculo computacional. Você precisa burlar o consenso, né? E burlar o consenso significa que as pessoas que estão ali interessadas em manter a rigidez do sistema vão perder tudo que elas têm. Então, eu acho que isso é uma coisa que realmente dá uma segurança muito grande. O total de desinteresse, em tese, do volume grande de pessoas para fraudar isso. Eu imagino que seja. Não sei se estou falando besteira, mas... Pessoas são poucas, máquinas são muitas. Sim, e a gente volta à teoria dos jogos. Durante o começo do Bitcoin era muito fácil fraudar a rede, porque tinha muito poder computacional que não estava alocado à rede e a rede era pequena. O grau de dificuldade, como a gente chama, era pequeno. Mas nunca foi fraudado, foi? Não, nunca. O que acontece? Aí voltamos à teoria dos jogos. À medida que a rede foi crescendo, o Bitcoin saiu de 0, passou a valer $1. Aí de 1 passou a valer 100, de 100 passou a valer 1.000. Então, assim, se eu crio um mercado, aspas, de uma commodity, que é mais ou menos como o Bitcoin é visto hoje,
paralelo, é interesse de quem está naquele mercado que a commodity não desvalorize. Né? E aí, por teoria dos jogos, o John Nash é brilhante em explicar isso, a gente mantém a integridade da rede, porque isso mantém o valor do ativo que é controlado pela rede. Eu já tive essa discussão várias vezes com alguns amigos, né? Os mais puristas me odeiam por causa disso. Mas, na prática, sem nenhuma conotação negativa, o Bitcoin é uma pirâmide. Quem entrou lá atrás e tem 100 mil Bitcoins, ele é um dos caras que vai lutar para manter a integridade da rede para que os 100 mil Bitcoins valham alguma coisa. Quem entrou agora vai ouvir de todo mundo que o Bitcoin realmente vale e vai fazer de tudo para que a rede continue íntegra. Então, é um moto contínuo de autoproteção que basicamente é interesse humano. Por absoluto interesse humano. Então, aqui nós temos dois grandes mecanismos. O primeiro mecanismo tecnológico, que envolve criptografia, uma série de cálculos. É por isso que a criptografia está envolvida aqui na rede. E o segundo grande mecanismo é o mecanismo humano, social, de querer continuar com esse projeto e não deixar que ele falhe. Então, esses dois unidos, por meio da teoria dos jogos, a gente tem uma rede hoje segura? Sim. Absolutamente segura. Eu tenho uma dúvida. Ela é segura? Se fosse só a criptografia, ela seria segura ou não? Ela poderia ser... Até um determinado nível. Todo mundo que trabalha com segurança da informação, que é outra coisa que eu falo, a gente sempre diz que não tem nada 100% seguro. Tem um nível de segurança. O nível de segurança do Bitcoin é absolutamente alto. Então, assim, e tem outra coisa da teoria dos jogos que a gente fala. A gente sempre chega num momento onde um determinado sistema que atinge um equilíbrio, ele passa a jogar roleta mexicana o dia inteiro. Todo mundo está com a mão apontada para a cabeça do outro. Né? E ninguém vai atirar primeiro porque morre todo mundo. E quanto mais gente tiver, mais tensa fica a situação. É bem teoria dos jogos mesmo, né? E ninguém vai atirar. Sim. Para você entender o funcionamento, novamente, não da tecnologia, da rede funcionando, que é um ser vivo, você tem que colocar disciplinas humanas. Então, quando eu dou aula sobre redes distribuídas, eu sempre falo que você precisa saber de pelo menos 13 disciplinas. As 4 primeiras é tecnologia. Você tem que saber de sociologia, antropologia, religião, direito e, mais ainda, dentro da teoria dos jogos, o equilíbrio de Nash ele é provado matematicamente, mas ele é um comportamento humano, explicado pela antropologia. Então, por que a gente tem crenças religiosas? Porque o nosso cérebro tem Deus embedado nele. Isso é fisicamente provado. A gente tem uma região do cérebro que tem que acreditar numa coisa divina. E é por isso que a gente dá dinheiro para coisas que não têm valor intrínseco físico, mas tem um valor emocional grande. Esta parte do valor emocional, em teoria dos jogos, a gente usa para explicar vícios em jogatina, pessoal que vai para bingo e coisas assim, e que são a parte viciante do cérebro que não admite perder. A partir do momento que o cérebro adota o Bitcoin como algo de valor, ele vai fazer de tudo para que aquilo continue como sendo visto por todo mundo como algo de valor. Talvez tenha acontecido a mesma coisa com outras commodities aí, né? Que em tese não tem mais valor. O valor delas é o valor que da negociação que as pessoas fazem, não é mais o valor em uso, né? O preço em si, né? Não mais o valor, né? Mas assim, para a gente falar sobre mineração, que a gente já até entrou um pouquinho no assunto, só vou dizer o seguinte: Bitcoin, como você falou, é uma pirâmide, mas o pessoal que chegou primeiro não vai embora. Não vai. Ao contrário, né? São pessoas que continuam investindo o seu tempo, né? O Madoff foi embora. A piada do mecanismo de pirâmide é que assim, quem chegou primeiro está bilionário. Quem vai chegando depois, e é uma coisa da teoria econômica do Bitcoin, inclusive por design, não foi acidental, o Bitcoin ele tem uma curva senoidal, ele cresce até um determinado ponto, depois ele explode vertiginosamente e aí ele chega num platô. Que é esse que está agora, mais ou menos, não sabe, né? Não vamos falar de preço. Sabemos. Não podemos falar de preço. Eu tenho as minhas teorias, mas eu sempre costumo dizer, eu não sei, são só teorias. Mas dentro dessa curva senoidal, o que acontece? A gente pegou picos de volatilidade, Bitcoin saiu de 20 para 17 mil dólares, depois saiu de 4 para 68. 68. E aí, se você pegar agora, estamos em 20, 30, que eu nunca lembro quanto está hoje, 27. Ele não vai chegar a 700, ou até pode chegar a 700 por algum motivo exógeno, mas por comportamento de rede, doida, né? por comportamento de rede, ele tende, sei lá, chegar a 100 mil. A Argentina adotar o Bitcoin, olha que maravilha. Não, ele cai a zero. Piada com os irmãos. Só para a gente falar de mineração, você falou bastante coisa de mineração, que é a questão da validação. Isso. Para as pessoas entenderem assim,
É um monte de gente que oferece... sempre pensei o seguinte, é um monte de gente que oferece capacidade computacional para resolver determinados enigmas. Mas na prática, o que é? Quantas pessoas são? Como é que isso está concentrado? O que uma pessoa precisa? Uma pessoa em casa é minerador? Para Bitcoin, não mais. E aqui eu trago uma pergunta. O Brasil é um polo de mineração? Porque a gente vê muita gente... No Chile, não tem negócio Muita gente publicando, estou ganhando dinheiro com mineração aqui no Brasil. O Brasil é um polo minerador também? Eu acho que essa é uma Para Bitcoin já foi, não mais, porque a questão econômica pesa muito. Primeiro, validar Bitcoins, e eu gosto muito do termo validar e não minerar, é uma atividade econômica de capital intensivo, como energia elétrica, como produção de energia limpa, eólica, hidrogênio, o que seja. Montar uma validadora hoje exige energia, e eu não vou me recordar o número, mas eu acho que era 10 centavos de dólar ou 5 centavos de dólar. Era um número baixo por megawatt. Segundo, você tem que ter uma quantidade de equipamentos de validação absurda. Equipamento de validação é computador? É um computador específico, é uma calculadora metida besta com uma caixinha que tem um chip. Quem produz isso? Chinês? Chineses. Tem outra história engraçada. O design mestre, reza a lenda, que é um brasileiro, que tinha um primo em Israel, que tinha um amigo na China. Então o brasileiro fez Bolívia, o desenho. Que levava os negócios para ele lá. Não, ele tinha esse primo em Israel. Um minuto só. Ele fez o desenho do chip aqui, o primo Israel fez o protótipo e um chinês fabricou, que era o de Dessa máquina? Dessa máquina, era o Jihan Hu, que era dono da Antmine, e a Antmine tinha umas máquinas que era Z alguma coisa, e a mais famosa chegou a ser Z9, e é uma calculadora, uma máquina com vários processadores, cuja única finalidade é se conectar a uma rede e gerar esse número de validação do Bitcoin. Só que uma máquina dessa com não sei quantos chips, Quanto ela custa uma máquina dessa? Chegou a custar $4 mil. Uma máquina. Uma máquina. E quando você ia nas grandes operações de validação de Bitcoin da época de 2016, 2017 da China, você tinha milhões dessas. Então aquela história da pessoa minerar no seu computador de casa do celular, isso é história. Só 2013, 2012, 2014. Ou seja, isso hoje não é nada praticável. Não. Em casa, você usou placas de GPU, placas de games, para validar outras criptomoedas. O pessoal não usava PlayStation, essas coisas? Tudo que tivesse uma placa gráfica poderosa, você usava para validar Ethereum, Solana, outras redes que tinham validações, como a gente chama, abertas, porque a máquina do Bitcoin ela foi construída com uma tecnologia de hardware chamada ASIC. O ASIC é um chip que só faz aquilo. É uma calculadora com um único processamento e especializado para aquilo. Você encadeia os chips, bota a rede de um lado e ela cospe o dado que ela foi produzido do outro. As outras redes você pode usar placas gerais ou computadores gerais. Então vocês veem muito o que a gente chamava os rigs, que é uma coisinha de metal com várias placas gráficas da NVIDIA de preferência e um computadorzinho, um notebook. E as placas gráficas é que geravam aleatoriamente esses números randômicos que você precisa para lacrar uma transação e validar. Durante algum tempo existiam operações de validação no Paraguai, porque a energia era barata. Paraguai e Uruguai, eu nunca lembro, mas era ali do lado de Itaipu. Deve ser Paraguai. E aí, dentro desses mecanismos, você tinha uma parte que tentava validar bitcoins e outra parte que validava outras moedas. Existe um outro mecanismo que são pools de mineração. O sujeito tem um servidor grande e ele concentra várias dessas máquinas em vários lugares do mundo numa única rede, dependendo do tempo e da concentração de transações na rede, se é viável ou não. Então, você podia ter uma instalação aqui no Brasil e participar de um pool global, por exemplo. Você emprestava esse seu poder a esse pool. Em determinados preços de Bitcoin, isso dava dinheiro ou não. Eu lembro que o pessoal investia muito na época que o Bitcoin estava $60 mil, todo mundo comprando máquina e tal. Deve ter bombado a China de vender máquina naquela época, né? E assim, mineração é exclusivo de Bitcoin? Não. Todas as grandes redes de blockchain aberta usam processo de mineração e validação. Rede de blockchain aberta. E quem não usa blockchain? Todo mundo usa? Todas as redes abertas usam. Blockchain... Existe alguma outra moeda que não usa blockchain? Existe. O JP Morgan tem uma moeda proprietária que não usa blockchain. Toda moeda digital, ela não precisa de um blockchain. Basta ela estar numa rede fechada, permissionada. A nossa que o Banco Central vai lançar, você sabe se é blockchain? É um blockchain chamado Besu e é uma rede fechada. Ele não tem validação. O único validador, até agora, no piloto, né, é o próprio Banco Central. Quando eles terminarem essa fase de teste de piloto, eles vão decidir qual será a arquitetura. Acho que é interessante isso, né? Porque quando você fala centralizado, você está na mesma coisa que a gente tem hoje. O Banco Central garantindo os títulos, entendeu? Garantindo o dinheiro e tal.
quando você fala descentralizado, é a força da comunidade mantendo a validação daquilo ali. A teoria dos jogos misturada com tecnologia associada a toda a dinâmica social que gera essa economia, a criptoeconomia. Exatamente. E você tem uma ideia assim, do que surgiu nessa balada aí que desapareceu? De moeda que as pessoas entraram. Não estou falando de fraude, não. Estou falando de moeda que existiu mesmo. Dogecoin existe ainda, né? Que tinha um projeto interessante, mas que por algum motivo ele perdeu força. A gente chegou a ouvir falar, poxa, esse negócio vai dar certo e deu errado. Tem alguma? Você tem? Nossa, tem um monte. Na época do boom de 2017, que foi o boom dos crowdfundings de plataformas, apareceram quase 70 mil projetos. ICOs, né? 70 mil projetos. Dos 70 mil, eu diria que relevantes hoje, nós temos uns 400. Isso significa que o pessoal captou, né? Crowdfunding, e crowdfunding era como aqui no Brasil, que é um pouco menor? Captação um pouco menor? Ou era muita grana? Tem um vídeo meu explicando isso e tem uma empresa que mapeou uma parte pequena disso. Né? Pelo data Courtney, que eu sempre digo, e não são números validados, a gente chegou a ter 260 bilhões de dólares de captação entre meados de 2016 e finalzinho de 2018. 260 bilhões de dólares captados. Significa que é um dinheiro que entrou no projeto, não é isso? Exatamente, em vários projetos. Então, tem um projeto muito famoso, que é IOS, está funcionando até hoje, tem inclusive representantes aqui no Brasil, que captou 5 bilhões de dólares. E não teve nenhum problema com a SEC, acho que teve alguma rusga que a SEC deu uma multa neles de 30 milhões. Gente. Com um pedaço de papel. Mas isso que eu ia te perguntar, ele capta esses 5 bilhões de dólares para fazer o quê? Ele não é para comprar máquina, essas coisas. Não, no caso do IOS, e isso está bem declarado nos prospectos, vamos desenvolver uma nova rede blockchain. Eles desenvolveram a rede, foi criada uma fundação, a fundação desenvolveu a rede e entregou o software open source para a comunidade. Esse crowdfunding foi para desenvolver o software. Então tá, ele não tinha um objetivo de lucro, é isso? Ou eles chegaram a vender? Não venderam essa rede? Esta é um debate para um outro podcast que eu farei com a presença dos meus advogados, porque esse é o debate da SEC hoje. O que é security, o que é valor mobiliário nessas operações de crowdfunding e o que não é. Não, porque você colocou, os caras levantaram muito dinheiro e fizeram um trabalho que deve ter sido bom, porque está existindo até hoje, funcional. E aparentemente eles não venderam. Mas você está querendo dizer que existe uma outra forma de comercializar isso a partir dessa moeda? As pessoas que mais conhecem? Essa é a diferença entre os projetos do Bitcoin, e que basicamente tem um comportamento religioso muito forte, e todos os outros. O Bitcoin ele não fez crowdfunding. Algumas pessoas escreveram o código, se juntaram, abriram o código e começou a transacionar. Algumas pessoas do início desse movimento têm uma quantidade estupidamente grande de bitcoins. Tem gente com 500 mil bitcoins, 1 milhão de bitcoins em alguma wallet e tal. Mas, primeiro, você não sabe quem são. E, segundo, eles não fizeram nenhuma propaganda ostensiva. Na minha opinião pessoal, isso não tem nada a ver com a Accenture nem com nenhuma empresa que eu tenha alguma relação. E eu já falei isso para o professor Gensler. As operações do Ethereum para frente são valores imobiliários, porque elas foram feitas crowdfunding. Você pega o prospect do Ethereum, eu estou fazendo isso, e aí tem um pequeno detalhe nesse crowdfunding, que é o que a gente chama de pre-mining. Você imprimiu alguns tokens e ficou com ele. A Fundação Ethereum imprimiu 60 milhões de Ethereums, distribuiu para algumas pessoas, que são os fundadores, né, do Ethereum, e falou, cara, fica com esses tokens. X anos depois, isso era 2014, 2017, cada um desses tokens valia $2 mil. E a Fundação Ethereum se transformou numa fundação bilionária por ter esse dinheiro. Até agora, ninguém falou que isso é valor imobiliário. Já tem várias declarações, inclusive do Gensler, dizendo que não é. Na minha opinião de leigo, e como eu sempre brinco, de absolutamente estúpido jurídico, que não é minha praia, parece. Né? Mas, então, essa ideia do libertarianismo, etc., foi até um determinado ponto, né? E novamente, você sempre vai ouvir falar no mundo cripto entre os religiosos do Bitcoin, não, só o Bitcoin é verdadeiro, só o Bitcoin é cripto, só o Bitcoin é libertário, todo o resto é shitcoin, como eles falam, justamente por causa dessas operações de crowdfunding. Uma boa parte, e aí voltando à Fundação Ethereum, tem um quê de realmente muito romântico. Eu conheço várias pessoas da fundação e eu posso dizer com certeza muitos deles são românticos e ingênuos, do tipo, realmente vamos transformar o mundo, realmente vamos fazer uma economia muito mais justa, vamos fazer inclusão bancária. Eles acreditam piamente nisso. Eu já vi pessoas da fundação que tinham milhões de dólares, doarem milhões de dólares para alguma causa.
Então, em 2017, existe um grande evento de Ethereum chamado DevCon. A gente estava no evento, um dos membros da fundação era catalão, e foi na época que deu a crise da Catalunha. Eu vi pessoas doarem $400 milhões para alguma coisa na Catalunha, se sentarem no evento e passarem um mês produzindo uma estrutura de cidadania para a Catalunha totalmente baseada no Ethereum, com identidade, o sistema cartorial, etc. Então, eles têm esse fundo muito forte de uma cidadania digital, né? Isso não é bullshitagem. Sim. Mas, em 2017, a gente estava em Nova York. A questão política, né? Não, a gente estava em Nova York, teve os ICOs. Em 2018, tinham 18 Lamborghinis ao redor do hotel, onde a gente estava fazendo evento cripto. Então, ali já era realmente pessoal de especulação e vamos ganhar dinheiro. Aí eu acho que aqui é um ponto que a gente vai conversar hoje, vai trazer bastante, né? A gente falou hoje sobre história, a gente vai falar um pouco sobre aplicabilidade, né, Potinho? Sim. A gente vai falar um pouco sobre o formato, mas a grande lição que eu tiro aqui de hoje é, primeiro, que a história é fascinante, né? A história é apaixonante. A história é de fascinante. 2015 eu não consigo pensar em mais nada. Eu estudo, eu leio livros. Em 2017 eu gastei uma boa parte dos meus investimentos de 2016 viajando o mundo para conversar com as pessoas. Eu conversei com o David Schwartz umas 6 vezes. Você conversar com as pessoas da Fundação Ethereum. Podia ter feito um documentário. Tem vários documentários. Não, inclusive. você fazendo um documentário. Podia. Podia. Agora temos que fazer podcast. Vamos fazer podcast. Isso aí para ele. Não CVM não. AB Cripto. Mas tem um filme, inclusive essa semana eu descobri a versão estendida dele, chamado Banking on Bitcoin. A versão original, que eu usei para dar aula em 2016, tinha 1h40. A versão estendida tem 3h30. Caramba. E ele conta isso, que é esse período de 2016 até o comecinho de 2017, e é absolutamente fantástico. E que esse filme foi feito na tecnologia blockchain. Era pequenininho, aí foi crescendo. Foi crescendo, foi expandindo. Bom, Potinho, a gente estourou o tempo hoje, mas uma coisa que eu acho que eu queria trazer aqui, que um principal ponto aqui, a gente aprendeu, a gente viu a história que é maravilhosa, a gente falou sobre as transações, né? E por que tinha esse mito, né, por trás da criptografia, se é ruim ou não é uma rede escondida, ou é uma rede pública aberta a todos, né? Na verdade, o Bitcoin é 100% transparente, o que nos traz um problema sério de segurança pessoal. Quem é associado a Bitcoin é imediatamente um alvo de sequestro, porque se eu falar assim, me mande Bitcoins e der um endereço, todo o extrato daquele endereço é público. Tanto que uma das práticas de segurança... Você não sabe quem é a pessoa, não é isso? Você só não sabe quem é a pessoa. Mas aí fala assim, olha, me mande Bitcoin, o cara sabe quem é o seu endereço. É muito pior do que você dar um número celular ou o seu endereço da sua casa para uma pessoa. Né? Se você tiver movimentação de Bitcoin, o cara vai saber tudo. Exatamente. Tanto que, assim, eu tenho uma declaração minha no Congresso, na época, em 2017, quando o Áureo ainda estava fazendo PL, que eu falei assim, olha, vocês querem controlar, cara, pega o endereço das carteiras. 2 anos depois, a Receita Federal falou, então, todo mundo bota seu endereço de carteira aqui que eu quero monitorar. É perigoso, que é o IN 88. Né? É perigoso até para a própria Receita, para o próprio Brasil, né? Uma coisa como essa aí. Essa é uma das queixas atuais dos libertários. Fala assim, tudo bem, Receita, eu até te dou o meu endereço, só que você tem que garantir que isso nunca vai vazar. Porque se vazar, eu tenho um problema de segurança pessoal, né? Porque, exato, você está vazando o sigilo bancário do cara, só que completo, né? Completo. Tudo, cara. Completo. E essa é a grande diferença, não é só o saldo que eu tenho na minha conta, eu seguro... E isso é uma outra coisa que os libertários me odeiam. Eu falo, cara, se a gente quiser realmente ter uma criptoeconomia, você tem que deixar as suas chaves em posse do banco, com segredo bancário e lá. Porque se alguém botar uma arma na sua cabeça, ele não vai conseguir pegar o teu dinheiro. Ou seja, de um custodiante profissional, custodiante, né? institucional e que obedeça a uma legislação democrática, que é a lei de sigilo bancário. Vamos conversar muito hoje sobre isso também. Isso que eu ia te falar. A gente vamos fazer 4 podcasts hoje, esse é o seu primeiro, né? Mas é coisa para uma semana de papo. Muito, né? Foi um excelente início esse primeiro episódio do especial, né? Entre a Bcrypto e CVM do World Investor Week. Parabéns à CVM, eu acho que deve ser a 6ª World Investor Week que eu faço alguma participação. Eu sempre brinco que estou no laboratório, já vão fazer quase 6 anos desde a sua abertura. E acho que a CVM tem feito, comparado especificamente com o SEX e FTC, um dos melhores trabalhos do mundo.
A gente não valoriza o que a gente fala aqui no Brasil, a gente sempre acha que lá tudo é o melhor. Brasil tá incrível. Mas aqui a gente está muito à frente lá Tá de fora. muito à frente. Muito à frente. A gente vai falar um pouquinho sobre perspectiva regulatória, por que o Brasil está na frente de todo mundo. Eu estive lá no mercado até 2012, depois entrei na CVM, e eu não vou ficar de falsa modéstia, não. Vocês estão certos mesmo, é um negócio impressionante. A velocidade com que a gente tem que fazer, e principalmente nos últimos 5 anos, tá? Até na própria área que eu trabalhava, cara, de empresas, cara, a velocidade com que a gente tem adaptado as normas, são bem adaptadas para a realidade moderna, né, da criptomoeda, da criptografia, das novas ofertas públicas, empresas estrangeiras. Cara, é um negócio, assim, eu aceito o elogio, não vou fazer... Que bom. Tá certo. Que bom. Mas precisa ser assim. Nós temos uma cultura como brasileiro, quando o outro elogia, fala, não é isso, que é isso, não. Não isso é aceito por mim, reconhecimento. não aceito por mim pessoalmente, mas eu reconheço o que a CVM tem feito mesmo. Courtney, muito obrigado por aqui hoje. Que aula, que maravilha, hein, Poutinho? Maravilha, hein? Que aula. Vou ter essa visão de que blockchain é segura, que o Bitcoin até hoje, como ele funciona, qual é o seu processo, como se dá a estrutura econômica por trás, por que isso recebe o nome de criptoeconomia no final. E deixando umas mensagens bem claras, né? Se você acha que você está minerando no seu lado, no seu computador... não vai. Alertinha aí. Acho que isso é importante mesmo para as pessoas pessoas. Né? Hoje eu diria, o mais importante é aprenda a usar os criptoativos, aprenda a se proteger, né? Segurança da informação. Eu também falei outro dia isso lá no convite da CPI. Nós estamos sofrendo uma onda de fraudes e ataques cibernéticos. As pessoas normais estão perdendo dinheiro com golpes assim absurdos, né? De momento, viu? Identidade e tudo mais. Se a gente não conseguir fazer nesses podcasts, a gente faz no próximo. No próximo. E outra, só para concluir, e você acha que as pessoas deveriam buscar também profissões ligadas a isso? Você acha que isso é uma coisa que tende a crescer? Sim, eu sou cientista da a computação. profissão do futuro? Temos aqui uma profissão do presente, do passado e do futuro, ciência da computação. Blockchain developer é do futuro ou é do presente? É do passado, do presente e será do futuro. E assim, é uma das coisas mais dinâmicas, que além da questão da história, a tecnologia muda quase todo dia. E tem carência no Brasil de profissional? Tem, absurda. E hoje... Pessoas de nível... eu costumo dizer, e eu cito-os nominalmente, nós temos 3 grandes engenheiros do padrão mundial no Brasil, ponto. 3. E eu já estou no mercado há 8 anos e não passou de 3. É um número absurdamente pequeno. O número de desenvolvedores que a gente conhece... E o mercado gigante, o mercado gigante, precisando. Até parece, mas as pessoas que ficam boas, elas saem do país. Se eu falar da minha melhor aluna, que hoje é minha professora, a Solange Gueiros, a Solange não para mais no país. É muito difícil você conseguir aterrissar e colocar ela aqui. Porque ela é uma profissional de nível mundial, ela trabalha para uma multinacional e ela ganha para viajar sendo developer evangelista do mundo. Então, assim, ela é uma formadora de desenvolvedores, de tão importante e tão graduada que ela está no Calibre, e ela não para aqui. E, novamente, é uma pessoa, né? Aí, ó, não é só investir, não, né? Pode investir até na sua carreira. E aqui a gente está falando de uma criptoeconomia no Brasil que não para de crescer. Exatamente. Vamos ver, dando spoiler, a próxima pesquisa da Bcrypto, vocês vão ver como de ano para cá já cresceu. Tá chegando. Poutinho, obrigado, gente. Foi excelente, né? Foi muito bom, Courtney. Muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, pessoal.